Olá, bom dia, tudo bom? Meu nome é Ricardo e eu sou morador de rua. Moro na rua desde 2022 e hoje eu estou montando um canal no YouTube para fazer vídeos falando sobre a religião cristã evangélica e sobre alimentos que curam a mente, o corpo, a alma e o espírito das pessoas que acreditam realmente em Deus, porque a energia do Espírito Santo, ela provém dos alimentos completos que ajudam as pessoas a se libertarem do mundo carnal e viverem o mundo espiritual, para que as pessoas possam viver neste mundo até o fim, para serem salvas e glorificadas pelo nosso Senhor Deus e Jesus, conforme a palavra da Bíblia, para quem acredita e tem fé. Então, hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus ligado à alimentação. O homem somente terá saúde se os alimentos possuírem energia vital. Os alimentos somente possuem energia vital se as plantas forem saudáveis. As plantas somente serão saudáveis se o solo for saudável. Solo sadio é igual a planta sadia, igual a homem sadio. Eu estava pensando em fazer um negócio para poder agregar e comunhar e fazer a comunhão dos membros do canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, através de um contato físico e espiritual, para poder ajudar as pessoas a desbloquearem as suas mentes e tirarem o foco deste mundo carnal, porque o templo de Deus é o nosso corpo, mas a nossa alma e o espírito com E minúsculo está preso dentro do corpo humano. Então, para Deus não destruir a alma e o espírito com E maiúsculo das pessoas que acreditam em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo, é importante cuidar do corpo. Eu estava pensando em fazer um projeto para abrigar e congregar todos, mas só que como é muito difícil fazer isso, porque as pessoas elas estão preocupadas somente com individualismo material deste mundo. Elas não estão buscando a Deus. Então eu vou continuar fazendo os vídeos e falando sobre a palavra de Deus e sobre como cuidar do corpo, para Jesus poder habitar dentro das pessoas e fazer a vontade de Deus, que é todo mundo sendo agraciado com a presença de Deus antes da morte. Só que as pessoas elas não se interessam por esses assuntos, elas só se interessam pelas coisas do mundo. Então eu vou começar a fazer um negócio próprio para mim mesmo, porque eu vou passar as informações que eu estudei durante 4 anos na Bíblia, e as pessoas vão poder fazer um estudo e um aprendizado, um aprimoramento para as próprias pessoas poderem plantar o seu alimento e poder colher frutos
dignos de arrependimento para a salvação. Então, estou mudando um pouco o procedimento e o projeto. Continuando. Então, para Jesus acrescentar a fé em você e na sua vida e na dos seus familiares, e você obter os alimentos vivos, biológicos, saudáveis, junto com os alimentos espirituais que curam a mente, o corpo, a alma e o espírito, você precisa seguir 3 etapas. Receber a graça de Deus, homem de pequena fé, que é a bênção de Jesus Cristo. Depois, esperar que os discípulos de Jesus, que no caso eu faço parte desta categoria, dividam, repartam os pães. É isso a sugestão, é isso que Deus quer ver, que as pessoas repartam as coisas. Em Atos 2 e 4 está escrito que todo mundo que entrava na igreja, eles tinham que dar tudo o que eles tinham, é o dízimo de tudo. Eu vou ler um trecho aqui na Bíblia, vou pegar a minha Bíblia e vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, comprovando isso que eu estou dizendo. Então, não são palavras ao léu, não são palavras que o vento espalha sem sentido. Em Atos, capítulo 2, no final do capítulo, já está demonstrando isso que eu estou falando. E as pessoas, elas não sabem disso, porque elas vivem um mundo totalmente fora do mundo espiritual. Eu vou começar em Atos 2. Atos capítulo 2. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Para a pessoa ser transformada, libertada da carne, do desejo da carne, da concupiscência, que é o desejo ilícito da carne, a pessoa ela tem que ler e estudar a Bíblia por si mesmo. Aqui, como eu sou sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque, eu consegui chegar a esse estado porque eu vendi tudo que eu tinha. Eu tinha muitas posses, muitos bens, e eu perdi tudo. Agora eu moro na rua, moro numa barraca. Depois eu vou mostrar a minha barraca, aonde eu moro. De sorte, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Quem está vendo esse vídeo, ouvindo a palavra e receber de bom grado, ele será batizado no Espírito Santo, porque o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo é somente através das águas, através da palavra que está escrito na Bíblia. O batismo das águas, ele já foi extinto, abolido, porque o batismo das águas é um batismo que foi especificado para o povo hebreu, judeu e israelita. Está escrito no livro de Isaías, comprovando que o batismo das águas era um batismo que foi instituído por Deus para a posteridade do povo israelita. Nós não somos israelitas. Quando Jesus nasceu aqui na terra e se encarnou,
ele e João Batista, eles incumbiram de fazer esse batismo, mas não para o povo gentil, o povo cristão. Era exclusivamente um mandamento que Deus determinou na época do profeta Isaías para o povo israelita. O batismo das águas, ele não é mais obrigatório para o cristão, porque são duas nações, duas raças, dois povos diferentes, que Jesus uniu esses povos. Ele intercedeu por esses povos. Ele reconciliou esses dois povos, os israelitas e os gentios que somos nós, perante a Deus. Hoje é um povo só. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Isso foi um acontecimento histórico há 2000 anos atrás. Seria o início, os princípios da fundação da igreja pelos apóstolos. A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Templo de Salomão, a igreja dos judeus israelitas, hoje em dia não existe mais, porque os judeus israelitas, eles já foram julgados, porque eles são as primícias e o tempo deles já passaram. Versículo 42. Agora o tempo é nosso, dos gentios cristãos. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Para um cristão se transformar e sair do mundo, ele tem que perseverar na doutrina que está escrito na palavra de Deus. Esse é o manual de instrução que Jesus deixou aqui na terra para a gente seguir. A gente não pode abandonar a palavra de Deus e seguir a doutrina do mundo, dos homens, que são doutrina de demônios, que são seres malignos para tirar você das hostes sagradas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na junção, em grupo. Hoje em dia não tem como a gente se agrupar, fazer comunhão com as outras pessoas, porque as pessoas só têm interesse no mundo carnal. Então, eu estou mudando um pouco o meu projeto. Agora, eu vou fazer esse projeto dentro do canal, continuando o mesmo pensamento, mas só que eu vou passar somente as informações. Eu não vou poder ajudar fisicamente, mas eu preciso de condições para me poder sobreviver. Então eu vou começar a vender calçados, porque eu moro na cidade de Franca, São Paulo. E eu vou vender calçados pela internet, usando o WhatsApp. E vou entregar os calçados e os souvenirs do canal, que são camisas, bonés, com o nome do canal de inscrição, para que as pessoas comprem e me ajudem a poder sobreviver. Porque eu não estou conseguindo e não vou conseguir agrupar as pessoas como deveria ser. Eu vou mostrar aqui agora. Continuando, 42, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Só as igrejas de outras denominações há essa disposição entre os fiéis que frequentam a igreja. Mas só que cada igreja tem uma doutrina. Depois eu vou passar para 1 Coríntios para comprovar isso também. A igreja cristã, evangélica, ela está dispersa. As pessoas não estão vendo isso, porque teria que ser só uma igreja.
Continuando, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O cristão, ele tem que repartir o pão. Ele não pode comer o pão, ele não pode conquistar o pão e guardar para si mesmo. Está escrito aqui, em Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O cristão verdadeiro, ele não pode viver assim, desse jeito, individualista, porque ele se torna uma pessoa mundana do mundo, como os outros. Então, ele está se enganando a si mesmo, a si próprio. Ele está se enganando, achando que entrando dentro de qualquer igreja, ele está salvo. Fazendo o batismo das águas, ele está salvo. São vários batismos. Agora, o batismo que Jesus determinou é o batismo de fogo, o batismo da morte, o batismo do Espírito Santo. Depois nós vamos falar sobre esse assunto no canal. Versículo 43. E em toda a alma havia temor. O cristão, ele tem que temer não o mundo, não o diabo, não as coisas do mundo. Ele tem que temer a Deus e a Jesus Cristo. Porque os princípios da sabedoria é temer a Deus. Está escrito lá em Eclesiastes, em Salmo, em várias passagens da Bíblia. O princípio da sabedoria é temer a Deus e não ao diabo, Satanás. E está havendo ao contrário, as pessoas elas temem e adoram o diabo. E em toda a alma havia temor dos que entraram na igreja, a igreja primitiva, a igreja que os apóstolos estavam montando no primórdio do cristianismo, há 2000 anos atrás. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Essas maravilhas eram os mesmos sinais que Jesus fazia. Os apóstolos eles estavam fazendo porque ele recebeu a graça. Eles foram eleitos. Eles foram os representantes de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo para mostrar e comprovar as maravilhas do outro mundo, do mundo celestial, que já desceu aqui na Terra. Eu fiz um estudo básico sobre isso e depois eu vou fazer um vídeo falando sobre esse assunto, que o céu, o reino dos céus, que é o Espírito Santo com E maiúsculo, já desceu aqui na Terra. E ele habita dentro das pessoas verdadeiras, sinceras, puras, de coração, de mente, de corpo, de alma e de espírito, com E minúsculo. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Os sinais que eles faziam eram milagres, sem dinheiro, eram curas, eram sinais de prodígios, vários sinais que os apóstolos, eles já praticavam, porque eles chegaram num nível que o Espírito Santo já habitava dentro deles, e vocês têm que fazer o mesmo. Vocês não podem viver nesse mundo e querer viver no mundo celestial ao mesmo tempo. Vocês têm que fazer a escolha final, decisiva, enquanto vocês estão vivos, porque depois que vocês morrerem, vocês não vão ser ressuscitados, igual Deus ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo no terceiro dia. Jesus Cristo foi ressuscitado, e quem é de Jesus Cristo também vai ser ressuscitado. Versículo 44. E todos que criam estavam juntos, tá vendo? A igreja, todo mundo tem que ficar junto. Não pode ficar desunida, criar uma igreja com um nome, criar outra igreja com outro nome. Isso daí é desunião, não é igreja de Deus e de Jesus Cristo. Essa igreja, ela é falsa. Ela é do mal, essa igreja.
Não pode existir várias denominações. Igreja Batista, Igreja Testemunha de Jeová, Igreja Quadrangular, Igreja Pentecostal. Isso daí não condiz com o que está escrito na palavra. Olha o que está escrito aqui em Atos capítulo 2, versículo 43. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Versículo 44. E todos, não existe divisão entre católicos, entre outras denominações. E todos os que criam, só os que criam, estavam juntos, igual o povo israelita. Eles eram 12 tribos, eles viviam juntos, eles moravam num território e eles ficavam juntos, eles produziam, plantavam, criavam, formou uma sociedade que só eles viviam fora do mundo, eles viviam dentro de um lugar onde Deus deu para eles, que é o território de Canaã, deu para eles e eles viviam lá, isolados. Os cristãos, eles têm que seguir esse exemplo também, eles não podem ficar vivendo no mundo de qualquer jeito. Eles têm que se reunir e agrupar. E o cristão, não é o cristão que tem que bancar a igreja, é a igreja que tem que bancar o cristão. Porque o cristão, ele está sendo usado para outros interesses, outros negócios que são escusos pelos líderes que estão lá em cima, acima do topo. Eles usam o cristão para eles se promoverem, para eles crescerem, e o cristão sempre fica diminuído. O irmão que frequenta qualquer denominação cristã, ele está sendo enganado. Versículo 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tá vendo? Tudo em comum. A gente não pode ter as coisas individuais. A gente não pode ter carro, moto, casa no nosso nome. Quem tem isso, ele está contra a palavra de Deus. Como que ele pode ser cristão se ele não está fazendo o que está escrito em Atos capítulo 2, versículo 44? E todos que criam estavam juntos. Não adianta você ficar junto dentro da igreja e depois a igreja solta todo mundo e todo mundo vai viver a sua vida particular. Todo mundo vai fazer as mesmas coisas que os gentios, que são o povo da besta, do Satanás, que já estão condenados, fazem. Eles vivem no mundo. Você tem que sair do mundo. Você não pode fazer isso, evangélico, cristão. Versículo 44. E todos que criam estavam juntos em um local, o tempo todo. Não só dentro da igreja e depois a igreja solta o rebanho. Daí o rebanho vai viver a vida igual todo mundo vive. A vida mundana. E tinham tudo em comum. Por exemplo, se eu tenho 5 casas, essas 5 casas, todo mundo da igreja tem que usufruir. Se eu tenho 10 carros, eu tenho que deixar todo mundo. Se eu tenho 10 carros no meu nome, tem que deixar todo mundo da igreja usar. Não é só os anciãos, os bispos, essa cambada aí pode usufruir dos bens materiais. Porque que eles fazem? Eles fazem negócio e comércio com a palavra do Senhor, igual está escrito nos primeiros capítulos de João, do livro de João, que quando Jesus entrou no templo, ele começou
a chutar as cadeiras, as mesas dos cambistas, começou a dar chicotada em todo mundo, porque estavam fazendo comércio na casa de Deus, que naquela época o templo de Salomão era o templo de Deus, mas só que ele estava sendo usado para fazer as coisas materiais, carnais. Eles não estavam respeitando. É o que está acontecendo hoje. Para você se tornar um sacerdote perfeito, igual eu me tornei, você tem que abandonar tudo desse mundo. Hoje, eu posso fazer essa escolha de ficar vivendo sozinho, porque eu sou sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque. Eu dei o dízimo de tudo, igual Abraão fez. Agora eu não vejo ninguém dando dízimo de tudo. Não vejo. Só vejo a pessoa ajuntando, acumulando tesouro na terra. Olha como é importante esse versículo. E tinham tudo em comum. Eu não vejo dentro das igrejas pessoas tendo tudo em comum. Porque quando termina a missa, termina o culto, vai todo mundo para suas casas viver a vida delas. Daí eu não sei o que o outro irmão está fazendo. Por exemplo, quando eu estava indo na igreja, eu ia lá, congregava, fazia comunhão e adorava a Deus e Jesus Cristo na igreja. Só que em João 4 está escrito que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não está escrito que a gente tem que adorar dentro de um templo. A gente pode adorar a Deus e Jesus em qualquer lugar, igual aqui eu tô adorando Deus e Jesus na barraca, porque eu estou falando a palavra de Deus, eu estou passando, transmitindo. Então não tem um lugar específico também. Daí a igreja solta o rebanho para o mundo. Daí o rebanho fica vendo tudo coisa que não presta. Fica só pensando em satisfazer o desejo da carne, desejo ilícito da carne, da sua própria carne, que é a concupiscência do mundo, a concupiscência do olho. E daí não adianta nada. Depois eles vão lá na igreja, se reúnem, congregam e depois fica essa situação. A gente teria que se organizar para montar um lugar que eu vou mostrar agora, que igual os primeiros cristãos fizeram, ó. Versículo 45, ó. Um lugar para todo mundo ficar ali, trabalhando, rezando, orando, vivendo, dormindo, comendo. Um lugar específico só para as pessoas que estão do lado de Deus e Jesus Cristo. Olha o versículo 45, ó. E vendiam, agora eu vou falar a verdade agora, porque eu estava amenizando, eu estou tentando arranjar um negócio para poder equalizar a vida da pessoa, para assim tentar fazer uma coisa para agradar a Deus e Jesus, sem que a pessoa possa ser muito atingida na vida dela. Eu estava tentando mesclar, mas agora eu vou falar a verdade. Atos capítulo 2, versículo 45. Agora eu vou falar a verdade. Porque agora eu vou fazer de outro jeito. Eu estava tentando fazer um jeito para reunir as pessoas que concordarem com o que eu estou falando aqui no canal. Mas agora eu vou falar a verdade, ó. Presta atenção, ó. Versículo 45. E vendiam suas propriedades. Eu não estava querendo chegar nesse ponto, mas agora eu vou chegar. E vendiam suas propriedades e bens materiais, carro, moto, casa, celular, conta em banco, tudo que é bens materiais, eles vendiam. Eles vendiam porque eles acreditaram, porque eles estavam querendo fazer uma união para sair do mundo. E repartiam com todos. Repartiu.
repartiam. Se eu tenho 10 casas, 20 carros, e estou dentro de uma igreja, eu tenho que entregar tudo para os líderes religiosos, e os líderes religiosos eles têm que repartir com todo mundo. Não é só pegar para eles, não. Né? Eles pegam, eles fazem isso, mas o que eles fazem? Eles não repartem entre os membros que estão numa categoria mais baixa. Porque esses membros é que sustentam a igreja. Eles não querem sustentar a igreja, que eu vou mostrar agora aqui, dentro da Bíblia, dentro da palavra aqui, ó. Eu vou mostrar agora, só usando essa parte aqui da Bíblia. E repartiam com todos, todos. Não é entre lá a cúpula lá, não. Enquanto eles estão passeando de avião, estão andando de carro de 3 bilhões de real, Ferrari. Já vi gente aí que tem igreja do lado, apostando na internet, do lado de Ferrari. Já vi. Eles são loucos. E repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. A palavra mister é necessário. Segundo cada um havia de necessário. Não é para você esbanjar, desperdiçar, e o irmão daí da igreja lá passando sufoco. Daí ele solta o irmão da igreja. Daí o que acontece? Ele vai viver no mundo. Daí ele vai ver todas as atrocidades que tem no mundo. Daí, só pelo olho ele já está pecando. Que nem aconteceu quando Israel estava lá no Egito. Lá nos primórdios. Deus tirou eles do Egito porque ali só tinha riqueza, só tinha ouro, prata. E Deus falou para eles, ó, quando vocês tiverem saído do Egito, não olhe para os lados, não olhe para os deuses deles. E o que o povo de Israel fez? Eles ficaram tudo olhando assim, aquelas estátuas de ouro, aquelas pirâmides, aquelas construções. É a mesma coisa que acontece hoje, irmão. Aqui, ó, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Versículo 46. E, perseverando unânimes, todos os dias no templo. Tá vendo? Todos os dias dentro do templo. Qual templo daquela época? Era o templo que os cristãos, eles eram muito pobres, eles criaram dentro da casa deles, da casa do apóstolo, não dentro do templo de Salomão, dentro da casa deles, porque o templo de Salomão é templo dos israelitas, não tem nada a ver com os cristãos, é o templo da casa onde eles moravam, os apóstolos. E perseverando unânimes, ó, todo mundo é unânime. A gente não pode ter diferença de pensamento. Tem um versículo falando isso, acho que em Coríntios está falando sobre isso. Tem que ter o mesmo parecer, está escrito em Coríntios. O apóstolo Paulo falando que todo cristão ele tem que ter o mesmo parecer. Daí eu vou numa igreja evangélica, daí eles têm um parecer. Daí eu vou em outra, eles têm outro parecer. Tá tudo dividido. Tá vendo? Aqui não, aqui tá todo mundo junto, congregando. Ó, versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Não é fora do templo, é no templo. Todos os dias. E partindo pão em casa. Essa parte é questionável. Porque dá a impressão ou que eles tinham a casa deles, mas eles iam todo dia no templo. Mas pode ser que essa casa seja o templo da casa dos apóstolos, dos líderes. Não somente a casa onde eles ficavam. Por isso que está escrito, essa parte é muito difícil de entender. Eu ainda não consegui ter uma certeza absoluta. Mas está escrito assim: e partindo o pão em casa.
é na casa dos apóstolos, que é a casa de todo mundo. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Tá vendo? Comiam todo mundo juntos, porque eles não podiam comer na casa deles, igual todo mundo faz. Todo mundo tem sua casa hoje em dia. Então, eles comiam o pão que veio dessa doação, que eles repartiram o pão. O pão significa tudo que você tem, é o pão. Então, eles deram para os apóstolos. E os apóstolos repartiram com todo mundo. Por exemplo, eu tenho 50 mil reais e outro irmão tem 100. A gente dá 100 mil mais 50 mil para a igreja. Daí, com esses 150 mil, a coordenação, ele tem que repartir com todo mundo. Isso que é justiça. A pessoa ela não pode conquistar as coisas individualmente e ajuntar tesouro na terra. Mateus 6. Daí, vírgula, versículo 47, ó, continua o pensamento, ó, no versículo 47. Louvando a Deus, é isso que é louvar a Deus. É você estar dentro da igreja o tempo todo, não ficar vivendo igual as pessoas do mundo vivem. Depois que elas saem da igreja, daí elas vão viver igual a todo mundo. Daí vai virar uma pessoa comum, imunda. Deus e Jesus ensinou para o apóstolo Pedro que não existia nenhuma pessoa imunda, nenhum gentio imundo. Porque na época dos israelitas, os israelitas não podiam comer com o povo do mundo, junto com eles. Então eles eram separados. E na religião judaica, eles falavam que os gentios, as pessoas do mundo, eles eram imundos, eles eram comuns. E Deus e Jesus, aqui no próprio livro de Atos, ensinou para Pedro que isso não iria existir mais, por causa que estava criando o cristianismo. Só que Pedro ele ainda estava resistindo, porque ele ficou assim indeciso, que ele achou assim, nossa, um absurdo. Como é que judeu que guardava a lei, como é que o israelita que guardava a lei, os hebreus, iam se misturar com o povo do mundo? Daí Deus, Jesus, ele quebrou esse dogma. Daí hoje a gente pode viver junto com as pessoas do mundo, mas a gente tem que fazer o quê? A gente tem que se agrupar e se reunir e fazer conforme está escrito aqui na palavra, em Atos que eu estou lendo. A gente só pode entrar em contato com eles em último caso, para resolver algum problema. A gente não pode ficar vivendo junto com eles. Por isso que eu estava tentando montar uma coisa para reunir as pessoas que têm esse mesmo pensamento. Mas eu vi que vai ser difícil, que vai precisar de muito dinheiro para poder construir um negócio para a gente fazer do jeito certo para o sistema maligno que esse pessoal do mundo vive, não incomodar a gente não incomodar eles. Porque do jeito que as igrejas evangélicas cristãs fazem, eles fazem tudo distorcido, alterado, faz tudo confuso. Não é assim que tem que fazer. Daí concluindo, versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles comiam junto dentro do templo da casa dos apóstolos, não dentro do templo da casa de cada um individualmente, como se fazem hoje. Então tá vendo? Tá errado esse procedimento. Versículo 47. Louvando a Deus. É isso que é louvar a Deus. Ficar reunido, concentrado, juntos, o tempo todo. Não dispersando depois a missa, ao culto. E caindo na graça de todo o povo. Olha só, ponto.
que significa isso? Significa que o povo é o povo do mundo. O povo não é o povo de Deus cristão que estava sendo montado. Então, eles ficavam louvando a Deus dentro da igreja e caindo na graça de todo o povo. Todo o povo estava elogiando eles. Até mesmo o povo do mundo, que estava vendo, nossa, como eles são unidos, né? É isso que Deus quer ver. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Tá vendo? Daí, a gente começando uma igreja, daí, o que vai acontecer? Deus, ele vai trazer as pessoas dentro da nossa igreja. Igreja Evangelho dos Pobres e dos Alimentos Sagrados. Deus trazendo esse povo para congregar dentro da nossa igreja, Deus vai salvar esse povo, porque ele está dentro da igreja, ele está ouvindo a palavra certa, a palavra correta. A outra parte eu não vou falar, porque o vídeo já está em 41 minutos. Então eu espero eu ter ajudado e fique com Deus, a paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.